Eu cheguei à pousada um pouco antes do pôr do sol. Depois de dirigir 4 horas por estradas secundárias que pareciam se repetir em curvas idênticas, como se a paisagem tivesse sido impressa em série, o mapa me trouxe até um vilarejo que não constava mais em aplicativos. Um lugar que sobrevivia por teimosia e silêncio. A pousada ficava na praça, um casarão de madeira com varanda comprida e lambrequins comido por cupins. A dona, uma senhora de coque firme e olhos miúdos, me recebeu com a pressa de quem guarda uma urgência. Assinei o livro de hóspedes, uma peça grossa com folhas amareladas que guardavam caligrafias de 50 anos, e pedi um quarto simples para passar a noite. Ela me olhou de baixo para cima, como se calculasse meu peso e minhas hesitações, e disse que só tinha vago o número 7, e acrescentou num tom que tentava soar casual, que a tranca por dentro funcionava, mas que as janelas eram antigas e às vezes cantavam com o vento. Subi com a chave e uma sensação enviesada, como quando a gente aceita algo barato demais. O corredor estreito tinha piso de madeira que gemia sob cada passo, não como queixa, mas como protocolo. No fim, a porta do 7. A chave girou 2 vezes e cedeu. Lá dentro, um quarto de pousada perfeito no seu parentesco com todos os outros quartos do mundo. Cama de ferro, colcha de chenille, mesa de apoio com jarra e copo, um crucifixo de parede por piedade ou hábito. O cheiro de sabão velho e verniz me acalmou por um instante, até eu reparar no objeto que imporia seu centro sobre todos os outros, o espelho. Ele ocupava quase toda a parede em frente à cama, moldura de madeira escura com entalhes em forma de folhas, vidro antigo com pequenas bolhas e uma névoa que tirava 1 milímetro de nitidez das coisas. Não era um espelho de pousada, era um espelho de sala de família rica, transplantado para ali como se quisesse dominar um espaço menor. Aproximei o rosto e vi meu reflexo com atraso. Não com segundos, não de uma forma grosseira, mas com frações imperceptíveis que ainda assim o corpo reconhece. Eu piscava, e o reflexo piscava um nada depois. Eu movia a cabeça, e a imagem obedecia com um microatraso que instalava em mim uma irritação fria, o tipo de incômodo que a mente tenta classificar como defeito de vidro e o corpo classifica como perigo. Fui até a janela para testar o que a dona chamara de canto. Abri metade. A folha rangeu e trouxe o cheiro de uma praça em que nada acontecia. Um cachorro deitado, 2 árvores, uma banca fechada. O vento soprou e a janela não cantou. O que cantou foi o espelho, um som metálico, como se 2 moedas se beijassem dentro do vidro. Fechei a janela, voltei, sentei na cama e fiquei olhando meu rosto atrasado respirar. Liguei o abajur, preparei um sanduíche com o que tinha no carro e forcei meus olhos para um livro. Em algum ponto entre a 3ª e a 4ª página, notei o primeiro descompasso sério. Eu tinha erguido o copo para beber, mas a mão no espelho demorou um tempo maior, e naquele atraso eu vi por uma fenda de acaso que havia algo a mais no quarto refletido. Uma sombra atravessou o fundo da imagem, rente à parede, e sumiu atrás da moldura. Na realidade, nenhum movimento. Era como se o espelho guardasse um segundo cômodo. Creta entre agora e quase agora. Levantei de uma vez e encarei a própria figura com a agressividade boba que a gente reserva a imagens. Como se um olhar pudesse obrigar o vidro a obedecer. Nada. O reflexo me devolveu um rosto cansado. A colcha com um vinco, a jarra com um dedo de água, o crucifixo no mesmo lugar. Eu ri sem humor, porque pessoas adultas precisam rir antes de aceitar que algo lhes ultrapassa. Voltei a sentar e pensei em ligar a televisão, mas havia apenas uma tomada antiga e um vazio onde talvez um aparelho tivesse estado. O silêncio da pousada era uma lã pesada. Então decidi experimentar. Levantei a mão lentamente como quem dá uma aula para si mesmo e observei a imagem. O atraso estava lá. Um nada que ainda assim produz uma diferença. Elevar a mão tornou-se um gesto de laboratório. Quando baixei a mão com mais velocidade, o reflexo demorou um pouco mais, e nesse pequeno intervalo, uma segunda mão surgiu junto à minha, emergindo da borda da moldura, como quem enfia o braço por trás de uma cortina. Não era a minha, eu juro. Os dedos eram mais finos, compridos, brancos demais para aquela luz, e traziam no anelar um anel simples, um aro claro que refletiu uma faísca invisível. A mão correu ao encontro da minha antecipada e sumiu quando o meu gesto se completou. Eu fiquei com o braço no ar,
respirando pela boca, o coração adiantado, e tive certeza de que, se repetisse, veria de novo. Não repeti. Não naquele momento. Em vez disso, travei a porta por dentro, testei a maçaneta 2 vezes, empurrei a cômoda até a frente da janela e descansei as costas na madeira fria. O espelho parecia maior. Eu o cobriria se houvesse um lençol limpo, mas nada ali me convidava a esconder, como se o próprio quarto recusasse véus. Resolvi tomar um banho. O banheiro era um retângulo de azulejos brancos com veios de ferrugem. Chuveiro de resistência que aqueceu a água com um cheiro de metal queimado. Deixei a porta entreaberta e falei alto com a água como quem canta para não ouvir. Mas minha voz, em vez de me tranquilizar, soou estrangeira, como se viesse do corredor. Ao sair a toalha já fria, passei diante do espelho evitando olhar e, claro, olhei. No reflexo, eu fechava a porta do banheiro com a mão direita. Minha mão real estava no ar esquerda, segurando a toalha. Foi um segundo de desordem cognitiva, suficiente para me fazer tropeçar no tapete e bater com o ombro no espelho. O vidro não quebrou, mas vibrou, devolvendo um som grave que reconheci do osso. O reflexo me mostrou um corte que eu ainda não tinha sentido. Só depois o ombro doeu e um fio de sangue apareceu escorrendo devagar. O espelho sangrou primeiro. Eu juro. Sentei na cama, pressionei a toalha, limpei o ombro com a água restante da jarra e decidi que precisava sair daquele quarto. Não importava a hora. Não importava o cansaço, eu já aceitava a ideia de dirigir de volta. Peguei a mochila, a carteira, o telefone e caminhei até a porta. A tranca girou sem esforço. A maçaneta desceu. A porta não abriu. Empurrei. Nada. Tentei com o corpo. Nada. Gritei pela dona, sabendo que ela estava no andar de baixo, e a minha voz bateu na madeira e voltou menor. Foi quando o espelho respirou. E eu não tenho outra forma de dizer. Uma condensação leve cobriu de dentro o vidro, como se um vapor subisse do outro lado. Com o pano da toalha, desenhei um círculo e encostei a testa, um gesto idiota. Eu estava tão próximo que minha imagem era só pele e pálpebra. E foi nesse enquadre que vi uma coisa que nunca vou desver. A minha pupila refletida contraiu um instante antes da minha pupila real. O olho do espelho reagiu primeiro, como se antecipasse meu medo. Nesse momento, o quarto refletido ganhou detalhes que não estavam no meu. No rodapé, junto à cabeceira, apareceu uma rachadura que se abriu ligeiramente, revelando sombra entre a parede e a madeira. Em cima da cômoda, surgiu uma caixa retangular de madeira escura que eu nunca tinha visto. O crucifixo do espelho pendia um pouco mais torto, que o cobertor que eu havia deixado liso mostrava a marca de um corpo deitado, um afundado sutil em forma de pessoa deitada de lado. Eu fechei os olhos e respirei pelo nariz, tentando comandar o corpo a obedecer a uma ideia de sanidade, mas o quarto respondeu com um ruído que não vinha de nenhum canto específico, um murmúrio baixo de metal sobre madeira. E quando abri os olhos de novo, a cena no vidro tinha avançado um passo que não dei. Eu estava de pé de frente para o espelho, e a minha imagem colocava a mão sobre a caixa de madeira que não havia no meu quarto. Recuei e a imagem não recuou comigo. A mão do meu reflexo abriu a tampa da caixa e revelou um espelho menor dentro. Oval, moldura de prata escurecida. Eu e eu nos encaramos por dentro de 2 espelhos. Eu real olhava para o vidro grande, e o meu outro eu olhava para o espelho menor. E naquele microcosmo espelhado, uma terceira figura atravessou o fundo, como uma mulher que cruza a sala para fechar uma janela. Eu não quis olhar, mas olhei. No reflexo do reflexo, alguém passava, vestido longo, cabelo preso atrás, uma silhueta de outra época. No mesmo instante, a maçaneta da porta do meu quarto girou uma fração, o suficiente para o metal ranger. Eu corri, o ombro doeu e empurrei com o corpo. Alguém empurrava do lado de fora com uma força paciente que me tirava o ar. Continuou pressionando. Gritei, e a voz que respondeu não veio do corredor. Veio do espelho. Era um sussurro que não formou uma palavra, só uma exalação de consoante, um fôlego antigo que parecia pronunciar meu nome sem querer dizê-lo. A pressão do lado de fora cessou. Eu fiquei com a testa encostada na madeira, respirando como quem evita um desmaio. Voltei, sentei na cama, encarei o espelho por longos minutos e falei em voz baixa: "Chega, eu vou dormir com a luz acesa e amanhã vou embora." O espelho me devolveu um eu cansado. Deitei de lado sem tirar os sapatos e cochilei de cansaço. Acordei no meio da noite,
com a sensação exata de que havia alguém em pé entre a cama e o espelho. Não abri os olhos de uma vez. Primeiro levei a mão ao bolso e apertei a chave. Depois ergui as pálpebras 1 centímetro, vi a barra de um vestido e a curva de um tornozelo branco. Abri os olhos. Não havia ninguém no quarto. Havia sim no espelho. A mulher estava ali, em pé, ligeiramente de perfil, cabelos presos, vestido antiquado de mangas longas, olhando para mim com a calma de quem já me conhece. O detalhe que minha mente custou 2 segundos para admitir foi a ausência dos traços do rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia uma superfície lisa, polida, semelhante ao próprio vidro. Ela era um espelho em forma de pessoa. Eu me ergui na cama e dei 2 passos, e a figura fez um gesto tão lento que parecia uma fotografia sendo exposta. Estendeu o braço e tocou com a ponta do dedo a superfície interna do espelho, e o gesto produziu ondas concêntricas como num lago. O meu quarto permaneceu seco. Eu disse que não queria nada, eu disse por favor, e a mulher inclinou a cabeça curiosa e apoiou a palma inteira no vidro. Uma marca de mão apareceu do lado de lá, perfeita, e esfriou o ar do meu lado como se tivesse aberto uma janela para o inverno. A marca se alongou. A mão afundou e surgiu pela borda da moldura, como a mão que eu já tinha visto antes, fina, branca e com um anel no anelar. A mão avançou 1 palmo, depois o antebraço e parou. A pele não era pele. Era uma película lisa com reflexos leitosos. Eu fiquei imóvel e a mão encontrou meu ombro ferido e pousou. O frio passou pelos músculos e alcançou a clavícula, prendendo o osso no lugar. O toque durou o suficiente para que eu entendesse, num nível de ossatura, que o espelho queria um pedaço. Poderia ser meu sangue, poderia ser meu sono, poderia ser minha voz. A mão deslizou até o meu pulso e fechou os dedos. O anel tocou minha pele com a temperatura de uma moeda esquecida na neve. Quando pensei que seria puxado para dentro, a mão afrouxou e soltou. Voltou para o vidro com um movimento tão pequeno que apenas a respiração denunciou. Eu caí sentado e ri, uma risada que não escolhi. Na borda do espelho, lá dentro, a mulher recuou 1 passo. Então apontou com o queixo na direção da cômoda. Eu olhei. A caixa de madeira, aquela que só existia no reflexo, agora estava no meu quarto. Sobre ela, repousava o espelho oval de moldura de prata. Eu poderia mentir e dizer que fugi naquela hora, mas a verdade é que me aproximei. A caixa tinha um cheiro de madeira encerada. O espelho menor estava frio como gelo. Nele, meu rosto parecia alguém que eu conheceria num velório. Girei a peça e vi atrás uma palavra gravada à punção, quase apagada. Devolva. O verbo me deu um alívio tolo. Devolver o quê, a quem, quando? O espelho grande parecia observar. Eu levei o espelho pequeno até ele, como quem aproxima 2 magnetos, e as superfícies vibraram com a mesma frequência. Foi então que o quarto verdadeiro se inclinou 1 grau para a esquerda. As paredes rangiram com um couro de madeira antiga. No reflexo, a mulher estendeu as 2 mãos e por 1 segundo não houve vidro. Havia apenas uma passagem. Eu entendi que, se desse 1 passo, estaria do outro lado. E entendi com a mesma clareza que de lá poderia trazer algo de volta. Não atravessei. Não por coragem, por covardia. Encostei o espelho pequeno de volta na caixa e disse, em voz que minha mãe reconheceria, me desculpe. A passagem fechou como olhos que voltam do pranto. A mulher ficou um instante a mais. Depois dissolveu-se na granulação do vidro como água que evapora. Pela primeira vez desde que cheguei, o atraso entre mim e meu reflexo desapareceu. Eu e eu éramos simultâneos. O silêncio da pousada encaixou uma noite normal pelas frestas. Dormi mal até o amanhecer. Desci com a caixa e o espelho embrulhados no cobertor. Entreguei à dona da pousada sem explicar. Ela não me perguntou nada. Apenas pegou a caixa com as 2 mãos e disse que de tempos em tempos o 7 devolvia. Perguntei quantas pessoas tinham ficado naquele quarto nos últimos anos. Ela não olhou o livro. Respondeu poucas. Perguntei há quanto tempo o espelho estava ali. Ela respondeu que desde antes dela nascer. Fui embora sem tomar café. Na praça, a banca estava aberta e um homem arrumava jornais com capas de semanas diversas, como se o tempo tivesse atolado. Dirigi sem ligar o rádio, com as mãos frias no volante. Em casa pendurei um pano sobre o espelho do corredor, um gesto que não fazia antes. Evito hotéis com espelhos muito grandes e não me hospedo mais em quartos número 7. Às vezes acordo no meio da noite
com a sensação exata de que estou atrasado em 1 segundo. Vou ao banheiro, acendo a luz, encaro meu rosto no espelho do armário e levanto a mão devagar. O reflexo obedece junto comigo. Quando não obedece, quando há um nada de diferença, eu digo devolva e apago a luz. E espero que do outro lado, alguém a quem eu não dei nome esteja satisfeita por mais uma noite.